Salve galera, muito boa tarde, bom dia na verdade, né? Esse vídeo vai ser publicado aí mais na parte da tarde. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Botafogo, novidade, né? Aqui no canal Brownie Fogo, imagina. Vamos pra cima que tem novidade de mercado, vamos pra cima que tem a maldição da Copa do Brasil que pega o Botafogo e o botafoguense mesmo com o Botafogo já eliminado, né? Se havia ali uma projeção, você pega, o Cruzeiro tá muito melhor, pode eliminar o Corinthians, perdeu o jogo. O Fluminense voando na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco decaiu. Acabou que o Vasco ganhou o primeiro jogo. É claro que em algum momento, a gente pode ter aí nos jogos da volta que acontecem nesse fim de semana, a gente pode ter um quadro reverso aí. De todo modo, nesse presente momento, Corinthians e Vasco estão avançando, têm a vantagem para ir para a final da Copa do Brasil. O que significa que nesse presente momento, com essa final, o Botafogo está indo para pré-Libertadores, porque ficou em 6º lugar. Então, assim, vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Primeiro, vi muita gente, aproveitando que a gente falou sobre o Vasco, né, e antes de entrar no tópico Copa do Brasil, eu vi uma galera falando sobre fornecimento de material esportivo, né? Viralizou aí nas redes os vídeos, né, do anúncio da nova parceria do Vasco com a Nike. E aí é sempre aquela discussão que muito se fala na grife, né? Lógico que a Nike é uma marca importantíssima, a Adidas é uma marca importantíssima, né? Porque a Adidas o Flamengo tá de Adidas, o Vasco tá de Nike, Botafogo, né? Primeiro, o Botafogo tá com a Reebok, que é uma marca, cara, extremamente expressiva no mercado, beleza? Qual que é o ponto que eu concordo que deveria mudar e qual que é o ponto que eu discordo completamente? E que eu falava isso lá atrás, na época, e isso se concretizou, no fim das contas. Para mim, pouco importava, num primeiro momento, assim, a marca que estaria estampada na camisa do Botafogo. Justamente foi o que aconteceu. Num primeiro momento, o Botafogo entrou em campo, o Botafogo redefiniu, remodelou a sua estratégia de mercado, não tendo nada na sua camisa. Nada. Não tinha patrocínio e também não tinha fornecimento de material. O Botafogo ele tentou refazer um serviço de revenda e aí depois firmou o contrato com a Reebok, que pode ter suas falhas, beleza? Mas primeiro, Reebok é uma marca importante. Segundo, liberdade criativa. Quem desenha as camisas do Botafogo é o próprio Botafogo. É o próprio Botafogo, aquela camisa linda, aqueles modelos lindos de 2024, né? Que foram os modelos campeões, né? Ainda, além de, pra mim, aquela camisa a alvinegra, né? Off-white, de 24 ter sido a mais bonita do Botafogo no século, na minha opinião, ela ainda se consagrou como a camisa dos títulos, né? Camisa preta é linda, a camisa branca também é um espetáculo. E quem desenha essas camisas está dentro do Botafogo. É o marketing do clube, é o design do clube. É o clube, é o Botafogo. A Reebok, obviamente, olha a camisa, faz alguns adendos, podem fazer algumas modificações, mas isso se chama liberdade criativa, coisa que Nike e Adidas não dão. É uma política das marcas. São marcas gigantescas, são as duas maiores do mundo, mas eles viram reunião para definir a camisa. Sabe como é que é a reunião? Uma pessoa que já trabalhou num clube que tem o fornecimento de uma dessas marcas. Tá aqui a camisa. Mas a gente não gostou, queria alterar. Uma pena, não tem tempo hábil. Essa é a camisa. Tchau. Bate a porta. É assim que funciona. Beleza? Atlético Mineiro e Cruzeiro, por exemplo, né? Eu não me lembro agora se o Galo continua com... Mas até pouco tempo, Atlético Mineiro e Cruzeiro tinham ali, acho que até hoje, né? São da Adidas. A camisa de goleiro dos dois é a mesma. Exatamente a mesma, só muda o escudo. Porque a Adidas tem um padrão. As camisas de goleiro estão todas iguais. Só muda o escudo. A camisa de goleiro do Cruzeiro e do Atlético, que são dois arquirrivais, são idênticas. Só muda o escudo. Acabou. Desculpa, gente, eu não é uma coisa que eu gostaria do Botafogo, né? Acho pouco criativo, acho preguiçoso, acho pouco atencioso com o clube que você está querendo ali se comunicar com a sua torcida. Beleza? Esse é um primeiro ponto.
Agora, se tem uma coisa que tem que mudar, e que você tem, por exemplo, em maior escala, numa Adidas, a Nike eu nem digo tanto, porque a Nike, o Corinthians vive com problemas lá, mas é a questão da distribuição. E aí não tem nada a ver com a marca, é um trabalho do Botafogo. Distribuição, revenda, quem cuida das lojas e tal. Vira e mexe, o Botafogo ele tem uma dificuldade, né? O tempo todo acaba camisa, você não encontra casaco, você não encontra os produtos. Até melhorou do ano passado para esse ano, mas ainda é insuficiente. Eu acho que o Botafogo ele perdeu muito dinheiro em 23 e 24. O Botafogo vendeu muita camisa, claro, mas poderia ter vendido muito mais se o sistema fosse melhor feito, sabe? De todo modo, essa parada de tem que ter Nike, tem que ter Adidas, um dia eu acho que vai acontecer. Achei inevitável. O Botafogo tá voltou para um cenário competitivo. Essas gigantes do mercado podem chegar e botar grana, que é importante também, né? O contrato do Vasco com a Nike tem grana envolvida. Mas assim, eu acho que em algum momento a gente vai perceber isso, né? Que as camisas, elas são muito, sabe, mais do mesmo, né? Então eu prefiro muito mais essa questão do que a grife da camisa. De todo modo, né? Falei pra caramba aqui sobre material esportivo, eu falei que eu ia só começar com isso. Questão da Libertadores é isso, né, cara? Assim, a gente tem um cenário, vamos pra minha cabeça, até que eu acho que funciona assim na cabeça de 90% dos botafoguenses. Torcer incondicionalmente pro Cruzeiro. Ponto. Vamos dizer que o Cruzeiro é eliminado pro Corinthians, o que é o provável nesse atual cenário. O Corinthians vai pra final. E o Fluminense consegue reverter o quadro para chegar à final contra o Cruzeiro. A gente tem um cenário em que o Botafogo só vai para a fase de grupos se o Fluminense for campeão. Pô, Bruno, você vai torcer pro Fluminense ser campeão da Copa do Brasil? Óbvio que não. Pô, mas aí se o Fluminense não ganhar a Copa do Brasil, o Botafogo vai ter que antecipar o planejamento, vai se ferrar no começo, vai ter que jogar a pré-Libertadores. Nos vemos no interior do Paraguai, nos vemos no interior da Bolívia. Vamos embora, não tem problema nenhum. Isso é um problema pro Botafogo resolver. Eu prefiro o Botafogo na pré-Libertadores que o Fluminense campeão da Copa do Brasil. De todo modo, se acontecer o pior, pelo menos o Botafogo vai direto para a fase de grupos, tá? Esse é o meu pensamento como torcedor, ponto. Beleza? Mas é isso, o Botafogo já tem que começar a se preparar, arando um terreno de... Hoje, a maior probabilidade é do Botafogo, infelizmente, jogar na pré-Libertadores, tá? É a maior probabilidade. Até porque Vasco e Corinthians, se for a final, a gente já tem que começar a moldar o planejamento para isso. Janeiro, com o início de Campeonato Brasileiro e o Carioca, né, todo esvaziado. E já no início de fevereiro, pré-Libertadores. Então, assim, preparem-se para o caos, que a gente gosta no fim das contas, né? Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre mercado, inclusive a gente tem algumas novidades aí no cenário do Botafogo. Saiu agora uma notícia de que o Savarino, né, o Galo, está querendo repatriar o Savarino. O Atlético Mineiro trata como uma prioridade repatriar um jogador que foi importante na história do clube, né? No Botafogo ele teve aí os seus títulos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. E no Atlético Mineiro ele também foi fundamental lá em 2021 para os títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro do clube. É um cara que assim, vai muito à vontade dele, vai muito do que o Atlético for oferecer financeiramente, porque é um jogador que vale grana. O Botafogo chegou a recusar a proposta da Turquia por ele. A informação que eu tenho é que o Savarino, ele só gostaria, digamos, de sair do Botafogo para ir para a Europa, que é um desejo dele. Ele tem essa vontade, esse desejo de jogar no futebol europeu um dia. Então, se rolar Europa, não sei se rolar até mundo árabe, Oriente Médio, ele quer jogar no exterior. Então, pode acontecer. Mas, enfim, Savarino hoje ele já não é uma prioridade do jeito que era. Ele virou um reserva do Botafogo. Hoje, digamos ali que o trio, né, dessa penúltima linha, ele está muito bem consolidado em Montoro, Barreira, e do outro lado fica o Santi ou o Arthur. E o Savarino realmente perdeu espaço pela falta de rendimento dele. O ano de 2025 do Savarino foi ruim. Foi ruim. Enfim, vamos aguardar. Temos informações aí de outras duas possíveis saídas
Alan e Newton, volantes, são considerados jogadores negociáveis, chegando propostas do mundo árabe. Tem sondagem pra caramba, jogadores do Botafogo no mundo árabe. Pode acabar acontecendo uma venda. Por isso que o Botafogo tá buscando tanto volante, jogador terceiro homem, primeiro homem. Segue o interesse aí do Botafogo pelo Júlio Romão. É uma prioridade, o Botafogo gosta, o scout do Botafogo gosta muito dele. Jogador que foi muito bem no Karabag. Hoje ele tá no Ferencváros, da Hungria. E tem o Bicalho, Pedro Bicalho, jogador revelado na base do Cruzeiro, que também está no Karabag do Azerbaijão. Era uma joia da base do Cruzeiro por uma questão de indisciplina, né, que aconteceu há 5 anos. Ele foi despejado, foi dispensado da base do Cruzeiro, foi seguir seu rumo, hoje está, né, nesse futebol mais alternativo e ainda busca uma oportunidade no grande centro do futebol brasileiro. Temos uma situação aí também de um lateral venezuelano. Falando em venezuelano, são 2, né? A gente, na verdade, já falou do Savarino e tem 2 jogadores que podem estar chegando no Botafogo. Estamos falando aí do Ferrarese. O Botafogo parece que realmente está fazendo uma proposta para o São Paulo pelo jogador. Vamos ver. Inclusive, continuando o papo sobre venezuelano, a gente fala aqui do Gleiker Mendoza, né? Uma informação que ela foi dada aí pelo TF, né? Que o Botafogo está buscando um jogador que ele começou como lateral, né, mas virou ponta. Ele é revelado no Deportivo Táchira, da Venezuela, e é um jogador da seleção da Venezuela, constantemente convocado. Ele hoje atua no Kraivas, né, que é uma equipe da Ucrânia. É o jogador com mais gols e assistências. Se você juntar participações diretas a gol mais assistência, é o jogador com mais participações em gols no campeonato ucraniano, superando até os jogadores ali que atuam no Shakhtar, né, em equipes ali até mais importantes, né, mais robustas do campeonato. É um jogador que inclusive ele vem sendo visado, né, pelo próprio Shakhtar, ele vem sendo monitorado pelos clubes ali da Europa. Mais uma vitrine, uma visibilidade no futebol brasileiro pode atraí-lo. É um cara que atua nos 2 lados. O Botafogo busca esses jogadores ali de mais velocidade. O Botafogo ele tem hoje pontas, né, jogadores que atuam, né, dos lados do campo, mas que eles jogam muito por dentro. O Barreira é um cara de pisar na área. O Montoro, apesar de eu gostá-lo de 10, ele também é um cara que atua da ponta para dentro. O Arthur, o Santos, são jogadores que eles trazem o jogo pro meio. O Botafogo quer esses caras de ruptura do lado. Esse jogador ali, imponência física, passada larga, drible, né? É o caso do Mendoza e é o caso também do Lucas Vidalba, que está sendo contratado. E assim, eu não falo nem do caso do Mendoza, até porque hoje ele já é atacante. Mas as sondagens que o Botafogo vem fazendo a laterais direitos me levam a crer que alguns dos nossos laterais, né, os 2 deles, podem receber sondagens e propostas, sabe? Eu torço muito pro Vitinho não ir embora, mas o Vitinho já vem sendo monitorado por clubes da Inglaterra. Eu também me recordo, né, cara, de 2 clubes do futebol europeu, no futebol árabe, um deles o Al Jazeera, já terem feito propostas pelo Matheus Ponte. O Matheus Ponte preferiu ficar, mas numa dessa ele pode ser negociado por agora. E outro jogador, para não perder o fio da meada aqui, que tá de saída, e já não é nem mais um mistério, é o Mastriani, tá emprestado pro Atlético Paranaense. Ele volta pro Atlético Paranaense, já não tem mais planos para ficar no Botafogo, não tem espaço. Muito se fala que ele vai voltar pro América Mineiro, mas aí é coisa de lá, beleza? Bom, essas são as informações de momento. E é isso, família, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto, até a próxima. E todo dia, né, aqui no canal Brown Fogo, a gente vai ter as atualizações certinhas de quais jogadores estão indo embora, quais estão chegando, quais podem chegar, o que é boato, o que não é, o que está em negociação. A gente organiza tudo muito bem por aqui. Então por isso que é importante você ativar o sininho aqui, porque toda vez que tiver vídeo do canal Brown Fogo, vai aparecer para você.